Nós vamos iniciar agora o painel O uso das águas subterrâneas na mineração. Obrigada pela presença de vocês. Nosso painel tem a duração de 1h30, já começou aqui a contar o tempo. E nossas perguntas vão ser feitas por escrito. Me parece que vocês têm um formulário na bolsa, vocês podem apresentar. Meu nome é Maria de Lourdes, conhecida como Iude. Eu sou hidrogeóloga, formada pela UFMG, e sou geóloga e engenheira de Minas pela UFMG e hidrogeóloga pela Universidade de Madrid. E estou aqui com meus colegas para essa apresentação. Eu vou apresentar um a um e vamos começar aqui o nosso painel com a Maria Antonieta, geóloga pela UFMG. Eu vou ler aqui, né, gente, porque é muita coisa, Maria Antonieta. Geóloga pela UFMG, mestre em Geologia Econômica pela Universidade de Brasília e doutora em Engenharia Ambiental, com ênfase em Hidrogeologia pela Universidade de Minas Gerais. Podemos começar? Estão me ouvindo, né? Antonieta, 10 minutos para a apresentação de cada um. Bom dia a todos. Tá baixo? Eu não sei como aumenta aqui, tá ok? Primeiro eu quero agradecer à organização pelo convite. É uma grande honra participar do Expose Branco como uma palestrante. Cumprimentando também meus colegas de profissão, meus amigos que estão na mesa. E vou dar início, então, à minha apresentação. Eu vou tratar da questão do elo existente entre dois planos setoriais, que são planos muito recentes. Um é o Plano Nacional de Recursos Hídricos, o outro é o Plano Nacional de Mineração. O Plano Nacional de Recursos Hídricos é um plano que já está concluído, ele já foi publicado, e o Plano Nacional de Mineração é um plano que está em elaboração. Bom, os planos nacionais, eu vou tratar dos planos nacionais, eu vou tratar primeiro do PNRH. Então, o PNRH, ele foi aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos no dia 22 de março de 2022, no Dia da Água. E esse plano, ele é um documento que orienta a Política Nacional de Recursos Hídricos e também as ações do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que é o SINGRE. O Plano Nacional de Recursos Hídricos ele tem 3 volumes. O primeiro volume é o Conjuntura de Recursos Hídricos, que traz todo um diagnóstico e prognóstico dos recursos hídricos no Brasil. É um documento que é elaborado pela Agência Nacional de Águas e também tem uma definição de cenários de demandas futuras de uso, considerando diversas situações. De forma complementar, nós temos o volume 2, que é o Plano de Ação. Então, o Plano de Ação ele envolve metas, diretrizes, programas relacionados a diversos aspectos dos recursos hídricos. Ele é dividido em 5 grandes programas e vários subprogramas. E para cada uma dessas metas, que é definido dentro do plano de ação, é considerado um horizonte de execução, então, um horizonte de curto prazo, 2026, um horizonte de médio prazo, 2030, e um horizonte 2040, de longo prazo. Além disso, são definidos também os atores, aqueles que vão realizar essas metas, e os parceiros desses atores principais. E, finalmente, nós temos o volume normativo, que são aquelas normas, aquele conjunto normativo que foi compreendido durante a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos como importante de ser criado para melhorar a questão hídrica para o país. Ou, então, resoluções que já existem, mas que precisam ser revisadas. E esse volume normativo, ele constitui o quê? A agenda de trabalho do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
E aí nós temos que o plano ele estabelece a base técnica consistente, considerando o horizonte temporal, como eu disse, de curto, médio e longo prazo. O plano de ação apresenta uma estrutura programática, dividida em 5 programas, com vários subprogramas. E nós temos que, na estrutura do programa, são considerados os esforços e os recursos dos atores e parceiros. E a CPRM ela teve uma participação muito grande na elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos. A CPRM participou das diversas oficinas, então, foi uma participação muito grande, foi um processo participativo, a construção desse plano. Então, foram oficinas setoriais, foram oficinas temáticas, oficinas regionais. A CPRM participou de todas essas oficinas e ainda participou do Seminário Nacional. Além disso, nós temos cadeiras dentro de grupos de trabalho do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, tivemos participação dentro dos grupos de trabalho, e trouxemos assim, contribuições muito importantes, não só para a questão hídrica, mas também relacionada especificamente aos recursos hídricos no setor mineral. E aqui o Plano Nacional de Mineração. Ele é um plano que ele tem um horizonte maior do que o de recursos hídricos, ele vai até 2050. Ele ainda não está concluído, mas a CPRM ela participou ativamente na elaboração do Caderno 1. O Caderno 1 ele agrega toda o panorama do conhecimento geocientífico para o país e também estabelece cenários e perspectivas de expansão do setor em bases sustentáveis. Então, esse plano ele é o principal instrumento de planejamento de longo prazo. Ele foi publicado, o plano de agora, ele vai até 2030, ele foi publicado em 2011, mas já se previa uma atualização em 10 anos, é o que está acontecendo agora. E esse novo ciclo de planejamento, que foi iniciado pelo Ministério de Minas e Energia, juntamente com a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, e com o apoio do CPRM. E esse apoio se materializou na elaboração do Caderno 1. E o Caderno 1 ele traz esses diagnósticos e esse levantamento do panorama geocientífico dividido por temáticas. Então, existe a temática geológica, mas também existe a temática associada aos recursos hídricos, recursos hídricos superficiais e subterrâneos e gestão territorial. Então, eu vou me focar aqui na temática, no capítulo associado aos recursos hídricos. Essa é a agenda do Plano Nacional de Mineração e a expectativa é que ele esteja pronto até novembro. E aqui, mostrando uma linha de tempo e até destacando que esse time entre a conclusão do Plano Nacional de Recursos Hídricos e a elaboração do capítulo temático de recursos hídricos para o Plano Nacional de Mineração foi muito interessante, porque nós pudemos incorporar elementos que já tinham sido discutidos e que já estavam sendo propostos no Plano Nacional de Recursos Hídricos, para que os dois planos pudessem, então, ter uma linguagem mais homogênea, que as propostas não fossem divergentes. Então, nós iniciamos a elaboração desse capítulo em fevereiro, a partir da construção de um formulário com diversas questões para conhecer quais eram os aspectos mais importantes associados aos recursos hídricos no setor mineral. Depois tivemos uma oficina, que até o nosso colega aqui, Bertacchini, participou, uma oficina que discutiu diversos aspectos e teve a presença da universidade, de consultores, de diversas instituições, dos órgãos gestores, para também promover essa discussão mais ampla, e depois a conclusão da parte associada aos recursos hídricos e a conclusão do caderno, da integração de todos os temas e entrega ao MME. Bom, então, dentro do Plano Nacional de Recursos Hídricos, existe um programa, o programa 4, como eu falei, são 4 programas. O programa 4 ele trata justamente
da integração da Política Nacional de Recursos Hídricos com as políticas e planos setoriais. Então, são vários setores que são tratados dentro desse programa, e especificamente para o setor mineral, as macrodiretrizes, elas prevêem a otimização do uso sustentável da água nos processos produtivos, principalmente em relação à gestão correta dos rejeitos, e também o incentivo à adoção de técnicas alternativas que permitem ampliar a eficiência do uso da água na mineração, considerando diversas tecnologias de armazenamento, de reuso, de recirculação e compartilhamento. E aqui, esse slide, ele mostra o seguinte: quais são as ações que foram propostas dentro do Plano Nacional de Recursos Hídricos e que também foram incorporadas dentro do Caderno 1, que estabelece ações e uma agenda prioritária. Esses primeiros 3 blocos aqui estão associados a normativas. Criação de uma normativa e revisão de 2 normativas. A primeira seria a revisão da resolução que trata do plano de uso da água na mineração. Esse plano, ele prevê a especificação de todos os usos da água, usos consultivos, não consultivos, planos de monitoramento, balanço hídrico. Essa resolução é de 2005, existe uma deliberação normativa também do Estado, e que a entrega desse plano de uso, ela é obrigatória para a emissão da outorga. Então, foi proposta a revisão, de modo que ele pudesse ser melhorado e trazer mais benefícios para a gestão dos recursos hídricos. A outra proposta de revisão é justamente a integração entre a gestão dos recursos hídricos e a gestão associada às águas minerais. É uma questão que já foi muito discutida no passado e hoje também é bastante debatida, e conflitos já estão sendo implantados em função dessa ausência de integração. E a outra é uma elaboração de uma resolução para a definição de diretrizes para os termos de alocação de água e marcos regulatórios em sistemas hídricos locais. E essa resolução, ela foi colocada para que o setor mineral atuasse como executor, de forma que, entendendo que o setor mineral ele tem esse domínio mais local com relação ao recurso hídrico, que ele vai ser beneficiado ou afetado por essa resolução. E aqui, outras ações, a publicação de dados de monitoramento dos poços, nascentes de águas minerais, termais, potáveis de mesa. E aqui, essa publicação, na verdade, não é uma normativa, é uma meta, mas justamente para que a gente amplie o conhecimento associado aos recursos hídricos, considerando que a água mineral também é água, né? É um recurso mineral, mas é também água. Então, essa publicação dos dados vai permitir uma abrangência maior quanto à questão hídrica no país. Outra meta é realizar estudos em áreas piloto, contemplando regiões importantes de balneário, fontes terra-minerais, e essa proposta vem justamente para avaliar impactos que estão sendo causados em áreas de balneário pelo avanço do uso da terra, o avanço urbano, e também pela explotação das águas subterrâneas no entorno. Também desenvolver avaliação de interfaces entre o Plano Nacional de Recurso Hídrico e o Plano Nacional de Mineração e propor o aperfeiçoamento da integração das políticas, que é algo que a gente está tentando fazer aqui, né, com esses dois, com o Plano Nacional de Mineração, já promovendo uma integração de propostas. A outra meta, realizar estudos sobre a estimativa de demanda futura por água pelo setor mineral, a partir das reservas lavráveis,
considerando o cenário de expansão a médio e longo prazo. Essa é uma questão também foi levantada, existem muitas incertezas ainda quanto aos volumes utilizados pela mineração e quais são os cenários de expansão, de modo a fazer uma previsão de estimativas e demandas de disponibilidades hídricas. Desenvolver estratégia de atuação integrada entre o SIGMINE, que é o Sistema de Informações da Mineração, e o SINGRE, entendendo que o SINGRE, como ele é composto de colegiados e de outros atores, esses atores eles têm sistemas de informações para o seu setor e que esses sistemas eles são dissociados. Então, a intenção é, mais uma vez, integrar informações, integrar sistemas. Bom, e quanto ao Plano Nacional de Mineração, a partir dessas propostas que foram apresentadas no PNRH, nós montamos, então, uma linha de atuação, uma linha prioritária de atuação com relação aos recursos hídricos para o PNM. Então, quais seriam as principais linhas que promoveriam a expansão do conhecimento hidrológico? A implantação e expansão de redes de monitoramento, não só redes de monitoramento de caráter regional, mas também redes mais locais. A implantação de bacias representativas experimentais, onde poderiam ser testadas novas técnicas de estudos, de compreensão de dinâmica hídrica, aplicação de novas tecnologias, o desenvolvimento de estudos hidrológicos integrados, disponibilidade hídrica em regiões de alta demanda, regiões de escassez, de conflito, e também aquíferos importantes e em áreas de avanço da mineração. E, por fim, mais uma vez a palavra integração ou interoperabilidade. Ai, gente, palavra difícil. Interoperabilidade dos diversos sistemas institucionais, aí incluindo os sistemas da ANM, da ANA, da CPRM, órgãos gestores. Enfim, a ideia é que essas informações elas possam estar, de alguma forma, integradas, seja num portal, ou que elas tenham um acesso mais fácil, que possam ser, então, analisadas de forma conjunta. Antonieta, mais um minuto. Bom, então, já estou concluindo. Ações recentes da CPRM, dentro dessa proposta de ampliar o conhecimento hidrogeológico. Então, eu vou citar aqui o projeto Águas do Norte, ele foi finalizado em 2019. Ele teve como proposta a estimativa do recurso potencial explotável para a água subterrânea e ele se transformou numa deliberação normativa. Então, dentro dessa deliberação normativa que regulariza os usos da água subterrânea, é determinado que as bacias ou as circunscrições hidrográficas que estão inseridas na área do projeto sejam, então, essa regularização seja feita com base nos valores de RPE que foram estabelecidos no projeto. Nós temos também um curso de hidrogeologia básica. Esse curso ele foi construído como um treinamento interno, mas como ele gerou um material excelente, ele está colocado, então, na internet, nesse canal do YouTube, e ele é dividido em 7 módulos e composto por 39 aulas. E, por fim, mapeamentos geológicos recentes. Então, nós temos aqui para Minas Gerais, que é o resultado de uma parceria da CPRM com a Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, o mapa hidrogeológico para o quadrilátero ferrífero na escala 1 para 100 mil, e também temos o mapa hidrogeológico para o estado de Minas Gerais na escala 1 para 500 mil, e ele está dividido em 4 grandes blocos. Esses mapas eles ainda não estão disponibilizados ao público, eles estão em fase final de conclusão, não só o mapa, mas também as notas técnicas, e até, no máximo, no final do ano, já estará disponível. Então, é isso, gente. Agradeço muito a plateia. Muito obrigada.
Obrigada. E muita informação para pouco tempo, né? Muita coisa boa para a gente saber. Nosso próximo palestrante é o Flávio Vasconcelos. O Flávio é geólogo formado pela Universidade de Brasília. Tem mestrado e doutorado em Ciências e Engenharia Ambiental pela Colorado School of Mines e pós-doutorado pela Universidade de Delaware e pela UFMG. Atua como hidrogeólogo e geoquímico ambiental na Hidrogel, Engenharia e Gestão de Projetos, e é o presidente da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas do Núcleo Minas Gerais, atualmente. Flávio, por favor. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao IBRAM pela oportunidade de falar aqui nesse evento tão importante e chamar a atenção também que a ONU, né, lançou essa semana o tema de água subterrânea, né, o tema ambiental, água subterrânea fazendo o invisível visível. E a minha palestra vai focar nessa questão do monitoramento, mas da parte de qualidade, entendeu? Então, nós vamos falar monitoramento hidrogeológico, ambiental, segurança técnica e jurídica. Então, vou abordar bastante a questão técnica da qualidade. Bom, primeira questão, por que monitorar, fazer o monitoramento ambiental? Tem 3 razões. A primeira dela é para atender as demandas ambientais, que são estaduais ou federais. A segunda dela é para você fazer alguns estudos investigativos, quando você tem valores anômalos, acima do valor máximo permitido. E a terceira seria estudos acadêmicos, né? Dissertações de mestrado, teses de doutorado, e aí a gente vai ao recurso hídrico para fazer esse monitoramento. Mas algumas vezes nós técnicos, né, chegamos numa situação, que nós temos que definir se nós vamos seguir a legislação nacional ou a legislação internacional quando nós temos algum problema dentro da nossa área, né? Eu tive numa palestra ontem falando sobre segurança de barragem. A segurança de barragem hoje está partindo para a globalização. Eu acho que é uma tendência natural também dos recursos hídricos em termos de qualidade. E às vezes o melhor é investigar melhor o seu problema, para entender o que está acontecendo e assim chegar na melhor solução de mitigação. Bom, a gente tem que entender alguns princípios da legislação, né? Um deles é que a legislação ela sempre tem um princípio da conservador, ou seja, ela tem um princípio da prevenção. Isso significa que um valor que está acima do valor máximo permitido não necessariamente está causando uma contaminação. Outro princípio da legislação é que ela ela estabelece valores máximos permitidos de forma genérica. Não existe uma legislação para uma determinada área ou estado, mas para a nação como um todo, né? E as legislações estaduais são mais restritivas do que as federais. Dessa forma, se a gente tem um valor acima do valor máximo permitido, não necessariamente a área está contaminada, mas ela precisa ser investigada para entender o que está acontecendo. E o último fator importante, que aí vem da geologia, né, que eu aprendi lá na pré-história, né, quando eu fazia geologia na UNB, que cada mineração é uma impressão digital. Então, ela tem sua particularidade específica de solidização de elementos, o clima, a topografia, a geomorfologia. Então, todos esses fatores têm que ser levados em consideração. A geoquímica ambiental é uma ciência nova no mundo. Acho que no mundo ela deve ter cerca de 50 anos, e no Brasil ela deve estar na primeira infância. E é diferente da geoquímica de formação de rocha, porque ela trabalha em ambiente de baixa temperatura e pressão atmosférica. Ali eu listei uma série de processos para você entender a fisicoquímica dos processos de geoquímica ambiental, né? Aí eu destaco a relação entre o equilíbrio ar e a água, que controla o pH, né? Nosso pH é 5,5 por causa do CO2 na atmosfera. A cinética de reações da água subterrânea é lenta, eu vou falar um pouco mais a respeito disso.
E o potencial redox em regiões estuárias e em ambiente também subterrâneo é importante para determinar a mobilidade dos elementos. Bom, falando sobre ciclo hidrológico e processos geoquímicos, a gente tem, né, o tempo das reações, né? Então, por exemplo, tem uns tempos mais rápidos, onde você tem a precipitação, você tem aí as drenagens, né? Isso é um tempo mais curto. Os processos que ocorrem aí são a adsorção, solubilização. Aí você tem o tempo da água subterrânea, que é um tempo mais demorado, e aí leva de dias a anos, né, enquanto que o outro levaria de segundos a dias, né? Então, nós temos que entender esse contexto e analisar os nossos resultados, né? E, por último, o processo mais demorado é o de oceanos e lagos, que aí ele leva décadas até milhares de anos, né? Então, analisar a qualidade de água, a gente tem que observar todos esses aspectos. Bom, nós geoquímicos, hidrogeoquímicos, às vezes nós somos requisitados para dar predições, né? Parece que a gente tem uma bola de cristal, mas, na verdade, existem aí ferramentas de grande valia, mas devem ser utilizadas com conhecimento, porque elas têm limitações de predição. Então, a gente precisa de um número grande de dados, a gente precisa entender como essas ferramentas funcionam, né, e gerar todos aqueles gráficos que ajudam a gente entender o comportamento desses compostos químicos, né? E existem bons softwares gratuitos aí na internet, gerados pelo Serviço Geológico Americano, como o FRIXSEA, o FAST, que dão bons resultados, mas que precisam de pessoas capacitadas para que a gente não precisa utilizar uma endinar para poder fazer previsões do que vai acontecer na água subterrânea. Outro aspecto importante é a questão da coleta, né? Muita gente menospreza a coleta, mas é o elemento mais vulnerável do programa, né? Os dados, eles não podem ser obtidos através de técnicas inadequadas. Se a gente coletar de forma inadequada, a gente vai ter resultados também inadequados. Os melhores operadores de coleta também acochambram, e a gente tem que ter a noção disso, que erros no campo podem ocorrer, e os avanços de programa de amostragem não acompanham os avanços de metodologias analíticas e de softwares. Então, falando de amostragem, a técnica de low flow, que começou no Brasil há 20, 22 anos, acho que está bem estabelecida, mas muita gente ainda coleta com Baylor, o que causa um transtorno na qualidade dos dados, né? Então, o low flow é uma técnica que você utiliza uma vazão de uma bomba submersa a menos de 1 litro por minuto, e você não causa o distúrbio do aquífero, consequentemente, você tem um volume menor de purga, e você tem dados mais representativos, como eu vou mostrar no próximo gráfico. Aí é uma figura de um gráfico de um aterro sanitário na Califórnia, que monitorou 10 anos, níquel e cromo, com uma oscilação muito grande, mas a partir do momento que eles passaram a utilizar a técnica de baixa vazão, você tem um valor representativo e bem mais baixo. Então, só para ilustrar como é importante a coleta, né, para você ter uma análise clara do que está acontecendo na sua área. Outro aspecto importante da questão subterrânea e a mineração é que, geralmente, a mineração está no divisor de bacia, no alto do morro, né? Principalmente aqui em Minas Gerais, a gente observa essa realidade em muitos lugares do Brasil. E sendo um divisor de bacia, você pode ter um rio caudaloso à sua direita, que abastece uma cidade, e você pode ter à sua esquerda, né, um rio... É o contrário para vocês. À sua direita é um rio menos caudaloso, sendo abastecido por fazendas, né? E você tem uma direção preferencial de fluxo de montante para jusante. A área da mineração é uma área de recarga, né? Agora vamos fazer um perfil A linha, né? Então, durante a operação, você tem uma situação de esvaziamento da cava por bombeamento, então o fluxo é para dentro da cava, não tem problema nenhum. Mas na época de fechamento de mina, então desliga-se as bombas, a cava enche de água e é preciso fazer uma avaliação dessa futura qualidade de água e fazer previsões
de possíveis impactos ambientais, se é que vão existir. Não estou falando que vai existir, pode ser que nem existam, né? Mas é importante estudar a qualidade, a futura qualidade dessa água. Outra situação muito comum que ocorre, principalmente nos últimos anos, depois dos acidentes que ocorreram, infelizmente aqui em Minas Gerais, a opção de utilizar barragem de rejeito está cada vez mais em desuso. Então, a opção de colocar o rejeito dentro da cava é uma realidade. E fazer também a codisposição em pilha. Tudo certo com isso, desde que a gente faça uma caracterização desse material geoquímico e avalie se existe algum potencial de solubilização de alguma substância que pode migrar para jusante. Então, isso é muito importante, eu acho que está passando um pouco desapercebido aí, né? Mas a gente chama atenção para essa necessidade. Bom, lições aprendidas dessa primeira parte é que o monitoramento ambiental deve ter um objetivo específico, e se você está começando a monitorar pela primeira vez, é bom abrir o leque de parâmetros para conseguir entender o comportamento do seu composto químico de interesse. O valor máximo permitido é conservador, então se você ultrapassar esse valor, não necessariamente você está causando uma contaminação, mas levanta-se a bandeira amarela de atenção para a necessidade de uma investigação sobre esse valor, né? E cada mineração é uma impressão digital. Não adianta eu pegar uma receita de bolo que eu vi lá em Paracatu, que funciona, e vou aplicar aqui no quadrilátero ferrífero, porque vai funcionar. Não vai funcionar do ponto de vista químico, porque são geologias totalmente distintas. Isso a gente vê muito na prática, né? O cara faz o benchmark, né, e tenta vender essa solução. E a coleta de campo, né, deve seguir um protocolo rigoroso, né, de coleta para você ter dados representativos e fazer um diagnóstico preciso. Bom, tendo esses dados, e aí? Vamos colocar num banco de dados. E como será esse banco de dados? Eu vou ter agilidade para processar essa informação? Nós estamos agora na era da transformação digital. A mineração não vai fugir da indústria 4.0. Então, o que vai acontecer? O setor de meio ambiente, que é um setor de apoio à mineração, que precisa mostrar o controle dos processos, a eficiência do controle dos controles ambientais, ela vai precisar de um banco de dados ágil que processe essas informações de forma rápida, objetiva e direta. Então, os dados, né, eles vão sair da mineração, coletados na mineração, vão para o laboratório, do laboratório já vai para uma plataforma que processa, gera o relatório e entrega na mineração em questão de dias. Isso é a tendência natural dos dias atuais. Conclusões finais: o monitoramento ambiental hídrico é realizado para atender demandas ambientais ou específicas, né? A gente tem que entender o que a gente está querendo com esse monitoramento. A legislação ambiental da qualidade hídrica é conservadora, então não se assuste se a gente ultrapassar um valor máximo permitido. Por exemplo, a sazonalidade, né? Chove muito no Brasil, então a gente trabalha muito com metais totais. Se você for analisar um corpo receptor, né, um rio, metais totais, o ferro vai dar lá em cima, o alumínio vai dar lá em cima. Por quê? Porque o nosso solo é rico em ferro e alumínio. Então, não quer dizer que eu estou com um valor alto de ferro total e alumínio, que eu tenho um problema. Então, a gente tem que analisar isso bem. O monitoramento da qualidade hídrica subterrânea tem protocolo detalhado, específico, né? A análise equivocada resulta em conclusões de perda de recursos financeiros e de tempo. Então, um técnico que faz uma análise equivocada traz um grande transtorno, né, para o empreendimento. E essa análise crítica, né, ela tem que ser feita por pessoas que entendam todo o processo, desde a coleta, o ambiente de laboratório e o comportamento geoquímico desses elementos. Isso é difícil, porque muitas vezes no laboratório o cara só entende o ambiente de laboratório, o cara que faz a coleta não entende como é que é o comportamento dos elementos, e quem vai analisar às vezes não entende nenhum dos dois ambientes. Então, realmente é um desafio grande que a gente vê.
E, finalmente, meus agradecimentos ao IBRAM novamente, a Clean, que cedeu alguns slides aqui para essa apresentação, a nossa equipe lá da Hidrogel também, que trabalhou nessa apresentação, e a vocês que estão aí participando desse painel, que é tão importante. E fica aí nossos contatos aí para futuras dúvidas. Muito obrigado. Obrigada, Flávio. De novo, as perguntas podem ser anotadas e, ao final do painel, nós vamos ter um tempo para apresentá-las aqui. Em seguida, vou apresentar o Antônio Carlos Bertacchini. Bertacchini é geólogo pela USP, mestre em hidrogeologia pela USP e especialista em hidrologia subterrânea pela Universidade Politécnica da Catalunha. É o diretor fundador da Hidrogel, né, referência em água e mineração aqui no Brasil e internacionalmente. Obrigado. Obrigado, bom dia a todas e todos, né? Então eu vou... A Antonieta já até levantou o tema da minha apresentação. Ela é um resumo da apresentação que foi feita na oficina de geoconhecimento, voltado para a montagem do Plano Nacional de Mineração, né? A Hidrogel está atuando desde 90, né? Tem pelo menos 1.200 projetos entregues, em vários setores da indústria, mineração, até o agronegócio. Atuamos na consultoria de hidrogeologia, recursos hídricos, meio ambiente, monitoramento também nessas áreas. Somos certificados pela ISO 9001 e já atuamos em quase todo o território nacional, né? Muito bem. Então, quando eles pediram para montar essa apresentação, era para discutir um pouco sobre o tema dos erros e os acertos e o que vai acontecer nos próximos 28 anos, nessas 3 décadas, né? Então, um dos erros mais antigos na mineração, que nossos colegas hidrogeólogos espanhóis colocam, é o seguinte: nem o bem mineral retirado da faixa piritosa ou pirítica ibérica pagaria a recuperação da área, né? Nos deixando um passivo ambiental até hoje. Mas tem acertos modernos, você tem Düsseldorf, Colônia, na Alemanha, BH, Nova Lima, que, se for no BH Shopping lá, você vai tomar um copo d'água da mina do Capão Xavier, com certeza, né? Então, o uso dessa água. Aí só uma foto do Rio Tinto, né? Ele chama Rio Tinto porque tem a água da drenagem ácida, tem essa cor de vinho tinto. É um problema. Ainda com relação aos principais erros, né? A drenagem ácida, como eu já falei, né? É de difícil mitigação, sendo fundamental a caracterização do potencial e a sua definição de início, né? Outro problema que a gente pode ter é a redução de vazão, mas isso provocado pelo rebaixamento, mas você pode perfeitamente bem repor essa água, e é feito isso, por isso que se bebe água da mina do Capão Xavier, né? E outras, né, da Rembrandt, na Alemanha. Quando você repõe a água de qualidade ou trate, né? Outro problema sério é a subsidência do terreno, devido ao rebaixamento, pode acontecer, tem que estar prevenido para isso. E um descomissionamento de um rebaixamento mal planejado, isso também é um problema. Os acertos, como eu falei antes, são os impactos positivos sobre a disponibilidade dos recursos hídricos, né? Porque quando você explota uma parte da reserva geológica, você acaba transformando ela em reserva renovável, né? Então, você aumenta a capacidade de recarga e aumenta com isso o nosso reservatório subterrâneo, né? Aumento do conhecimento hidrogeológico, né? E hidrológico também, e controle dos sistemas. Descoberta de potencial de água subterrânea, né? A partir dos trabalhos de rebaixamento da mineração. O caso clássico, Sincronar Moeda, né? Ali tem água para abastecer uma cidade de 200, 300 mil habitantes, né? Pode abastecer Belo Horizonte, só uma questão de começar a usar e fazer uso integrado, né? Tipo, vamos pegar a água do rio na chuva e a água do subterrâneo na seca. Bom, vou falar um pouquinho sobre minérios em rochas sedimentares. O carvão, né, um minério que pode
dependendo da situação, você demandar muito bombeamento de água, mas o principal problema do carvão está na presença da pirita e de orgânicos, né? Isso demanda boas práticas de mineração existentes no Brasil, né? Nesse momento mesmo está em uso, você tem no Rio Grande do Sul várias áreas que já foram lavradas e viraram fazenda, tudo mais, mas só que você tem muito passivo ainda, né, no carvão. Ele vai continuar sendo usado ou não? Até essa guerra parece que eles iam erradicar, não sei agora. Outro desafio importante são os minérios em aluviões, né? Eu até perdi uma mesa que é simultânea sobre mineração na Amazônia, né? Tem empresas que fazem boa mineração de aluvião, mas o que está acontecendo na Amazônia hoje é um troço complicado. Então, esse é um desafio violento. Como introduzir boas práticas de mineração nos garimpos? Outro desafio interessante também é que são os evaporitos, principalmente o potássio, a silvinita, né? A gente tem uma demanda violenta de potássio, né? E os depósitos brasileiros com quantidades boas, alguns deles estão dentro do continente. E a separação na silvinita do cloreto de sódio e do cloreto de potássio é por temperatura, então gera uma salmoura. Rosário do Catete, na Bahia, o pessoal manda para o mar. Dentro da Amazônia vai ter que se dar um jeito, né? E parece que está sendo dado, né? De poder fazer essa lavra. A gente precisa dela. Os sulfetados. Bom, os sulfetados é o principal problema. Quem entrou aqui pela Vila Amazonas viu o caminhãozão elétrico bacana lá, que a Vale está usando, né? Só que esse caminhão elétrico bacana, ele vai demandar cobre, níquel, zinco, né? E esses minérios são a maior parte deles sulfetados, né? Zinco e níquel no Brasil a gente ainda tem minas de não sulfetadas. Então esse é o nosso desafio, né? Para mexer com carro elétrico, com fotovoltaica, né? E volta a questão da drenagem ácida. Tem que ser muito bem planejada, né? E o fato é que as boas empresas de mineração já têm essas práticas, né? Começa desde o começo a estudar essa área, a fazer essa canalização da jazida, do estéreo, né? Só que a gente vê muito problema em diversas minerações de sulfetado por indisciplina operacional, né? Eu sou um cara da área de planejamento, né? Tem meu tempo de MBR, mas continuei prestando serviço mais planejamento, e a gente conhece a briga entre operação e planejamento, ou seja, tem que e o sulfetado não pode ficar nessa, não. Então, nossas recomendações. Bom, sempre que você começar a pesquisa geológica, seria interessante você começar uma avaliação dos recursos hídricos, sejam eles superficiais ou subterrâneos. Isso é muito importante, né? O relatório de pesquisa mesmo tem que ter isso, né? As campanhas de prospecção geoquímica de solo ou sedimento de corrente, elas se prestam já para fazer um background ou um baseline da área antes da mineração, certo? É muito importante, então, que esse trabalho se inicie, ou seja, que sempre que você começa uma pesquisa, já começa um monitoramento dos recursos hídricos mínimo, né? Outra coisa importante que tem que ser recomendada é a transparência na comunicação, né? Um caso clássico é a mina do Capão Xavier, que tem uma comissão que vai lá, Ministério Público, Comunidade, Copasa, não sei mais quem, é um monte de gente lá, né? É interessante. O fechamento de mina que se vai fazer com a cava, seja lá céu aberto ou subterrâneo, né? Nós vamos colocar estéreo, rejeito, a tendência hoje em dia é muito usar para rejeito, né? E cabe lembrar que o carvão, principalmente, e outro tipo de minério, você tem a mineração em tira, né? Você vai avançando lateralmente, ou seja, já vai dispondo do rejeito, não é um bicho de 7 cabeças dispor rejeito na cava lavrada, né? Tem que ter controle, é claro, né?
Outra coisa importante que está hoje em dia são os estudos de descomissionamento das barragens de rejeito, principalmente essas de montante. Bom, agora uma recomendação que eu acho que é a mais importante de todas, tá? É a formação de técnicos dos órgãos públicos, federais, estaduais, em temas relativos à água subterrânea, mineração, né? Focado em drenagem ácida, modelagem numérica, hidroquímica, isótopos ambientais, que é muito importante, e o descomissionamento de mina. Eu já passei por situação assim, você cai numa reunião com um doutor da Agência Nacional das Águas e um recém-formado de um órgão estadual, né? Não dá. Tem que investir pesado nisso. Tem que fazer aquilo que foi feito com a criação da ANA, do Kelma tal. E tem que dar um jeito de arrumar recurso para... O órgão de água do Ceará foi feito assim, né? O Cogel, né? Cogel, isso. E a própria ANA. Então tem que dar um jeito. Senão você não consegue licença. Que segurança tem um cara que não tem conhecimento para dar uma licença? O Ministério Público está no meu pé, eu vou em cana. Né? Não dá, né? Outra coisa importante é a retomada dos estudos, né, hidrogeológicos em geral, em todo o Brasil. No caso hidrogeológico, iniciado pela Sudene, né, na década de 60, coisa do Celso Furtado, olha como é que é antigo. Isso foi parado. Né? O Serviço Geológico do Brasil tem feito bastante coisa, só que ainda é muito pouco, tem que incrementar. Eles precisam de mais recurso. E, por último, os estudos geológicos são fundamentais nos empreendimentos minerários, devem ser considerados desde a pesquisa hidrogeológica. Pode deixar para o fim para chamar a gente, não. Né? Agora, isso está sendo feito, o estudo está na fase 0, lá a gente já é chamado, vê, faz uma coisa mínima. Né? Outra coisa muito importante é a transparência na comunicação, né? Porque a comunidade não tem obrigação de entender de hidrogeologia. A gente tem que dar o nosso nó para fazer que eles entendam, explicar, monitorar. Quando eu comecei aí, em 87, na mineração, a gente era tecnocrata. A gente, não, ali vai ter perigo, vou botar um vertedouro lá. Está errado, eu tenho que botar o vertedouro lá, mas também outro, onde o vizinho também acha que pode ser afetado. Né? Então é assim. E, por último, eu volto a falar a questão da capacitação dos técnicos, dos órgãos ambientais, dos órgãos gestores, né? Em todos os níveis. Isso é fundamental. Enquanto não se fizer isso, né, você não avança nas licenças ambientais. Isso é uma coisa que eu fico grato ao IBRAM por ter vindo falar isso e espero que ele também nos ajude nesse sentido, né? Com os outros órgãos, né? No mais, tenho a agradecer e vamos se livrar dessa coisa aí. Para quem não conhece, isso é a saída do Botafora 8, da mina de urânio lá da antiga Nucleabras, o GNB, lá em Poços de Caldas. Aquilo que o Flávio falou, a mina ficava no divisor de águas, eles lançaram de qualquer jeito, sem controle algum, no córrego Consulta e no córrego Cercado. E essa é do córrego Cercado, olha que beleza, né? E o país gasta muito dinheiro até com isso. Obrigado. Obrigado, Bertacchini. Bertacchini é um ótimo contador de casos da hidrogeologia. Pois é, pena que a gente não tem tempo para te ouvir tanto. Muito interessante que você colocou questões aqui que destacaram a palestra do Flávio, né? E dela também, né? Pois é, eu acho que essa questão... Muito bom. Bom, próximo palestrante, nós vamos chamar aqui o Edmar Eufrásio de Araújo. O Edmar é engenheiro geólogo pela UFOP, Universidade de Ouro Preto, e mestre em hidrogeologia pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e atua hoje como hidrogeólogo na Anexa. Por favor. Obrigado.
Iude, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todo mundo aqui que está aqui presente, meus colegas de painel. Vamos continuar, então, falando do uso da água subterrânea, mais especificamente aqui com o meu tema de rebaixamento frente aos vários usos que a gente tem disponíveis. Aqui uma breve introdução. A água, ela é um recurso único. A gente... colocando aqui como foi colocado lá no Congresso Brasileiro de Água Subterrânea, mês passado, é um recurso indivisível, invisível e indispensável, mas é um recurso que a gente não divide, ele tem vários usos, aqui são vários usos que estão sendo listados aqui, tanto da água subterrânea quanto da água superficial, todos usados pelos empreendimentos minerários, Então, e por toda a sociedade, Então, nós somos um player, um desses atores que estão usando o uso da água subterrânea. Bom, a mineração ela vai estar, então, usando esse recurso em diferentes ambientes geológicos, desde ambientes mais homogêneos e simples de lidar, com ambientes com complexidade crescente. Eventualmente, a água vai estar disposta em locais diferentes, como, por exemplo, fraturas, ou em locais onde você vai ter outros processos atuando, por exemplo, processos de cartificação, que vão trazer, então, a disponibilidade da água subterrânea de uma forma diferente, que vai exigir da mineração soluções de captação diferentes, vai ter riscos de contaminação, exigências de tratamentos diferentes, então tudo isso tem que ser considerado. E a gente tem um amplo espectro de empreendimentos minerários tratando disso tudo, em diferentes cenários hídricos. O Brasil, nós somos celeiros do mundo, ricos em água, e, de uma forma geral, nosso risco hídrico é baixo, mas tem outras regiões do país, ou regiões pontuais onde você tem realmente um conflito pelo uso da água, então isso tudo tem que ser considerado dentro dos empreendimentos. Eu vou trazer aqui, então, dentro desse cenário, um exemplo de uma mina subterrânea da Nexa, situada lá na cidade de Vazante, a mina tem esse nome de Vazante, que está lá no noroeste de Minas Gerais. É uma mina subterrânea que está num ambiente bastante complexo do ponto de vista geológico, Então, assim, são vários dobramentos, uma história geológica onde você teve dobramentos, você teve falhas, nós estamos no meio de uma faixa carbonática, então são rochas que estão susceptíveis à karstificação, ou seja, dissolução da rocha pela ação da água. Você tem, então, formação de cavernas, você tem formação de condutos onde a água vai passar, tanto do ponto de vista de água meteórica, chuva fazendo esses condutos, como também fluidos hidrotermais profundos. Então, assim, uma mina que está numa posição talvez única em relação ao tipo de minério que é lavrado, é um silicato de zinco, e também a estrutura geológica e hidrogeológica que está lá onde está situado. Então, a gente está num local de um grande armazenamento de água, alta capacidade de transmissão de água, e a mina subterrânea tendo que conviver com esse ambiente geológico. Então, nós temos que conviver e respeitar esse ambiente geológico, e isso vai nos trazer riscos que outras minerações subterrâneas, e mesmo subterrâneas, não vão ter. Por exemplo, alguma mina de ouro aqui, ou mina de minério de ferro do quadrilátero ferrífero, não vai ter que lidar, por exemplo, com o risco de alagamento da mina, por alguma surgência inesperada. Nós estamos em meio em carbonatos que podem ter alguma feição kárstica que vai conduzir um alto volume pontual de água para dentro da mina. A mina pode ser alagada, nós temos o Rio Santa Catarina, que está muito próximo. Esse rio ele transborda talvez a cada 3 ou 4 anos, o que faz com que a mina fique parcialmente alagada também. Como a gente está fazendo o desaguamento da mina, há o risco, na verdade, historicamente, houve a diminuição de algumas nascentes, diminuição de água nos cursos d'água mais próximos. Essas feições kársticas no subsolo, elas estão cobertas, estão com lama, então isso pode haver fluxo de lama para o interior da mina. É um ambiente propício ao aparecimento de dolinas, que é a movimentação do solo para dentro dos vazios da rocha, e aí pode ter recalques, trincas nos solos e edificações. Então, assim, é um prato feito, muitos desafios num local só.
E isso vai exigir controles que, eventualmente, a gente acaba não vendo nos outros empreendimentos, né? A drenagem gravitacional não é por poços, né? A drenagem é uma drenagem gravitacional. À medida que a mina se desenvolve, ela encontra as fraturas, as carstificações onde tem água, e essa água é drenada por gravidade para um reservatório na parte inferior da mina. De lá, ela é bombeada para a superfície, essa água vai para a barragem, né? E aí na barragem ela pode ser reaproveitada, recirculada no processo. Não há drenagem ácida, né? A gente está nos Dolomitos, isso é neutralizado, qualquer acidez, e essa água decantada, os sólidos, uma vez decantados, vai para o Rio Santa Catarina, né? Então, nós temos aqui alguns dados de bombeamento. Em média anual, nós estamos falando de 3.300 litros por segundo, né? Um pouco mais de 3 metros cúbicos por segundo de água bombeada em termos de média anual. E uma capacidade instalada, que corresponde à nossa outorga atual, de próximo de 20 mil metros cúbicos por hora. Então, dependendo da variação sazonal, nós estamos falando entre 40% e 60% de segurança operacional em relação à quantidade de água que está entrando, né? Isso é necessário em virtude da própria variação, da segurança de bombas. Eventualmente, o bombeamento ele fica... Alguma bomba pode entrar pode falhar, eventualmente, então tem que ter um sistema de controle, né? A mina, essa estação, no caso, ela bombeia 320 metros desde o subsolo até a superfície. Esse é um bombeamento, ele é automatizado, né? Então todo automatizado, ela pode ser operada, inclusive, remotamente, mas ela tem múltiplos sistemas de proteção, no sentido que ela é um sistema isolado no interior da mina. Aí vocês estão vendo que tem um elevador, né? Tem um shaft, aí, um pulso de um elevador, no caso tem um elevador, e a mina pode, eventualmente, inundar completamente, esse sistema pode ser acessado pelo elevador para dar manutenção, etc., né? Então, essa água, como coloquei aí, depois da decantação, ela segue para ser disponibilizada, esse recurso subterrâneo como recurso superficial no Rio Santa Catarina. Eu acho que outros aspectos aqui de controle dentro do próprio desenvolvimento da mina, né? É essencial conhecer o ambiente, né? Sem a gente conhecer, a gente não pode estar preparado. Para estar preparado, a gente tem que, então, começa lá na pesquisa hidrogeológica, né? Longo prazo, onde é que estão as feições, no longo prazo que a mina vai se desenvolver, no médio prazo, sondagens com fins exclusivos de pesquisa hidrogeológica, onde é que estão as fraturas portadoras de água que a mina vai encontrar, por exemplo, nos próximos 6 meses, né? Uma vez encontrado aqui na inferior esquerda, né, a gente tem alguns furos de sonda aí com água, então a gente pode instalar válvulas, controlar a quantidade de água que é drenada, de forma que, uma vez que a mina chegue perto de uma feição, ela já esteja despressurizada e mais segura, né? Ou, eventualmente, a gente tenha que fazer algum contorno, alguma coisa desse tipo. Nós temos muros de contenção, eventualmente pode ter alguma surgência que é muito grande, que vale a pena deixar ela contida, né? E mapeamento, aqui o exemplo do mapeamento estrutural, né? Uma vez que você encontra uma feição kárstica, você tem condição de mapear ela no espaço, e você vai saber, então, aonde é que você vai encontrar essa feição com água, e pode se preparar para isso, né? Outros aspectos de controle, né, num ambiente complexo, né, isso a malha de monitoramento ela vai refletir a necessidade do empreendimento, né, e do próprio ambiente. Então, essa figura aí, o mapa na direita acima, né, cada pontinho desse é um ponto de monitoramento. Então, assim, como é um ambiente com muitos são compartimentos, diferenças litológicas, etc., a gente vai ter que ter, então, uma malha que condiza com isso para que a gente consiga realmente entender o ambiente que a gente está inserido, né? É importante fazer o uso, né? Nós não vamos fugir da indústria 4.0 de forma nenhuma, né? Isso é uma realidade. Então, assim, recursos tecnológicos, aqueles pontos que têm que ser monitorados mais de perto, né? A gente tem lá instrumentos com telemetria, disponibilização online de dados, né?
pela internet e, claro, capital humano, né? Isso não é feito, nenhuma tecnologia ou isso tudo não é feito sem que a gente tome cuidado com as pessoas, a experiência das pessoas, o capital humano que está inserido, né, nesse processo. Tem outros aspectos importantes, né, quando a gente lida com esse ambiente, aspectos gerenciais. Eu acho que esses aspectos eles norteiam também outros ambientes, podem nortear a mineração como um todo, mas do ponto de vista gerencial, o conhecimento, comunicação e decisão é conhecer. Então a gente tem que fazer um trabalho para conhecer o ambiente realmente, ter todos esses aspectos, ou de riscos, ou de controles comunicados entre os diferentes níveis da empresa, né? E que para esses diferentes níveis da empresa possam tomar decisões corretas, né? As decisões corretas, tanto a nível operacional, gerencial ou de diretoria, elas têm que estar norteadas pela comunicação e pelo conhecimento, né? Aspectos de comunicação, publicidade, divulgação, entendimento, né? Aqui, não só, eu acho que do ponto de vista mineral, né, nós talvez comunicamos pouco. A divulgação, né, ela tem que ser feita com um embasamento técnico, mas a comunidade não tem a obrigação de entender de hidrogeologia. Então, isso tem que ser comunicado de uma forma que as pessoas entendam. Um entendimento, né, correto do que a gente quer passar e do que está acontecendo é essencial, né? Aspectos legais, né, as autorizações, isso tem que ser bastante transparente, né? A relação tem que ser totalmente transparente, tanto com relação com o órgão ambiental quanto com a comunidade. E aspectos técnicos-científicos, né? Nós estamos, quando a gente fala aí na barragem, né, as questões de barragem, nós estamos falando de um padrão global. Quando a gente fala, então, num ambiente diferente, é importante que a gente tenha uma experiência nacional e internacional com esses mesmos, né, talvez com essas soluções ou com esses problemas, né, o benchmark. É claro que para cada uso que é único, né, para cada empreendimento que é único, a gente vai ter talvez uma adaptação de algum conceito que outras pessoas aprenderam, né? Mas é importante que, do ponto de vista de experiência, a gente tenha experiência, consiga avaliar de forma correta, né, a relação entre o empreendimento e o meio ambiente, entre a hidrogeologia e o meio ambiente. Então, essa avaliação correta é essencial, e o respaldo, né, tanto da comunidade científica quanto dos pares, outras empresas, né, porque o que está sendo aplicado como padrão, ele tem que ser uma coisa aceita, né, por todos, ou talvez isso faça com que o restante caia por terra. Esses aspectos, então, todos que eu citei, né, mais uma provocação, eu acho aqui. A apresentação foi breve, mas eu acho que é uma provocação para as nossas discussões, né. Agradecer a todos aí pela atenção. Deixo meu contato aí nas perguntas também. Obrigado. Obrigada, Edmar. Essa é uma das soluções de engenharia mais impressionantes que eu já vi. Os números são assim, a gente fica, toda vez que a gente ouve falar, olha de novo e fala, não existe, né? Impressionante. Muito legal. Vamos agora ao último palestrante nosso desse painel. Vou pegar aqui. Nós vamos ouvir aqui o Luiz Fregadoli. Fregadoli é geólogo pela UFOP, né, com 35 anos de atuação na área de mineração e atua hoje na mineração de ouro. Fregadoli, por favor. Obrigado. Obrigado a todos já são boa tarde, não, bom dia. Vou fazer uma apresentação bem rápida, tentar, para ganhar tempo para a gente debater, sobre um caso que ocorreu numa mina nossa. Eu não vou citar nome, todo mundo vai entender qual mina é, mas não vou citar nome, não vou citar nada de detalhe. Mas é uma mineração uma denúncia que houve de contaminação de poço de abastecimento de água para a comunidade. E você sabe como funciona a denúncia de mineração. Alguém vai lá, coleta uma amostra que ninguém sabe como coletou, qual laboratório analisou e deu um elemento lá naquela água, está contaminada. O problema é da mineração.
Esse é o caso. Aí você tem que correr atrás para explicar. Então, vou falar um pouco de qualidade da água subterrânea, mineração em área de semiárido, clima semiárido, ou seja, a importância, então, porque aquela área é importante porque tem poços que atendem a comunidade, mas é uma área que tem deficiência de água. Gestão de conflito, como a gente fez para fazer gestão, geologia e mineralização, e a questão da comunicação de um termo complexo, como a gente sabe que é, de uma maneira que a comunidade, o pessoal da comunidade entenda a situação. É isso que eu vou tentar abordar nessa apresentação bem rápido. Então, para falar disso, eu tenho que falar do nosso sistema de gestão integrada de responsabilidade social. Ou seja, essa é uma concepção que a maioria das empresas tem, e a Equinox também adota, é um sistema integrado, e o importante para a gente é esse tema aqui, que é o primeiro, que é falar sobre o nosso relacionamento com a parte interessada, como a gente faz, os impactos que a gente mapeia e as comunicações. Então, você tem que ter, o importante é ter um sistema de controle de reclamação. Todas as reclamações que tem nas comunidades em redor, é importante para a gente trata aquilo de maneira bastante detalhada para entender o que está acontecendo. Isso foi que a gente levou a descobrir o que estava acontecendo. Apesar da denúncia surgiu, a gente falou, mas como que surgiu isso? A gente foi entender através das reclamações. Comunicação, que é um processo estruturado, mapeamento das áreas de impactos e denúncia, né, que você sempre tem uma denúncia, a sua responsabilidade é quem denunciou, aquilo já espalhou, já foi para o Ministério Público, já foi para o órgão ambiental, já foi para todo mundo, e você tem que responsabilizar. Você não sabe nem como surgiu aquilo, mas a sua responsabilidade você tem que dar conta. Foi isso que nós tentamos fazer. Então, aí, alguns aspectos ajudou muito a gente. A questão de você ter o background. Nós tínhamos um background muito grande. O Flávio falou muito aqui da questão do monitoramento de água. Então, o cadastro de poço, como está exposto, isso é importante. O Bertolini falou do background, tem que ter o background. Vou ter alguém querendo falar comigo aqui, muito urgente. A importância da água subterrânea na região, porque é uma região de semiárido, tem água importante. Saber lidar com inevitáveis e incontáveis conflitos que existem. Não sabemos, toda hora, quem trabalha com mineração sabe que toda hora tem conflitos. Direito minerário, direito de propriedade, impacto, uso de água, essas coisas todas. E a questão da comunicação. Então, esse é o cenário que nós temos. Aqui está um mapa da geologia regional, né? É o famoso cinturão de rochas verdes, onde tem as minerações de ouro, na maioria das civilizações no Brasil, e você tem, então, a mina lá. Então, parte daquilo, né, a parte do trend, assim, onde tem os sulfetos, né, principalmente os sulfetos lá presentes, minerais de pirrotita, todos os arsenos, todos os sulfetos importantes estavam lá, pirrotita, arsenopirita, todos eles, né? E tem essas paragens desses metais, então você tem esses metais. E a região também é propícia a aquíferos confinados, que são importantes. Então, mas o importante ressaltar nesse mapa é o seguinte, o trend de anomalia da geologia estica ao longo de uma escala regional. Só que a mineração, a parte econômica, se deu num pedaço só. Certo? Então, você se falar, a mina está ali, mas a continuação daquele trend continuou. Você tem a continuidade, como mostra aqui. Ó. Aqui é um mapa de anomalia de arsênio. Então, você pega a anomalia de arsênio, na mina, está com acima de 500 ppm. Mas ele continuou ao longo... Onde você definiu a mina? Que ali é onde deu aquela que eu falei, geologia, mineração, ocorrência, escala regional, trend, e o potencial econômico limitado na área da mina. Mas a concentração de metais extrapola a área da mina, ela continuou correndo. Então, onde tinha um poço da comunidade, tinha uma anomalia de arsênio. Não porque a mineração provocou, porque a geologia já indicava que tinha anomalia de arsênio. Então, E a área é propícia para ter poços, para abastecimento da comunidade. E o poço foi localizado justamente em cima de uma questão que tinha uma anomalia, por função do treino da geologia. E aqui você mostra isso claramente. Ou seja, então, o que a gente tentou trabalhar? O Bertolini falou isso, falou isso, mas se você tem uma fonte de contaminação, não é que você dê um valor anômalo, você está... Eu estou falando longe, desculpa. Se você tem um valor do máximo possível, um valor acima do valor legal, não é dizer que você contaminou a água, né? Aquele número ele tem que estar ao longo do tempo, ao longo de mais tempo. Ou seja, só um valor no dia que você está botando. Então, nós fizemos isso, trabalhamos nessas questões de água,
Como que aquilo se dava para a gente poder mostrar para a comunidade que não era nosso problema, era um problema da geologia regional. Então, foi feito todo esse trabalho. E aí está um desenho que a gente fez na época para mostrar isso para a comunidade, ou seja, onde estavam os poços, tinha uma ocorrência, em função do trend de geologia, justamente de níquel e um arsênio. E o poço foi localizado nessa localidade. Então, a contribuição não era da mina, não era da coisa, era daquele problema que já existia da geologia. Mas como você explicar isso? Então, nós fizemos todo um trabalho de entendimento, de desenho, de mostrar como funcionava. E, para isso, usamos a velha técnica de reuniões setoriais. Fizemos 45 reuniões, com 20 públicos em cada reunião, esclarecendo tudo isso, ou seja, mas mostrando o que é a geologia, o que é a mina, o que é o trend, o que é sulfeto, como funciona, como é a relação, e o Flávio me deu um tema legal, a geoquímica ambiental. Usamos a questão da geoquímica local, que o poço ele tem reação com a rocha e a água que, se você coleta, dá anomalia. Não que está contaminada. E a anomalia não era... Se monitorava hoje, dava arsênio, níquel. Daqui um mês não dava. Daqui 2 meses dava. Por quê? Por causa da questão dessa geoquímica ambiental. Então, nós tentamos explicar isso de maneira bastante clara em várias reuniões que a gente fez com todo o público, e os resultados foram bastante satisfatórios, e a gente conseguiu, então, mostrar que não era a contaminação da mina, depois de muito tempo, de mais ou menos 1 ano e meio de trabalho. E eu acho que as conclusões que eu podia tirar aqui é a seguinte: você tem que entender o problema. O Bertolini falou isso muito bem. Não adianta você não entender o que está acontecendo. Por isso que é importante background, histórico, monitoramento, avaliação. Para mim, também uma coisa foi a criação de um comitê de crise, um grupo de trabalho, mas que tenha autonomia, que tenha liderança. Muitas vezes a gente vê hoje que todo mundo fala, você quer não resolver um problema, cria um grupo de trabalho. A ideia, então, é criar um grupo de trabalho que tenha autonomia para resolver a situação. Participação de profissionais de conhecimento diverso, isso ajudou muita gente. Pessoas com visão diferente da nossa, que estava lá dentro vendo o problema. Conseguiu fazer essa interpretação. Plano de comunicação. Como eu falei lá na frente, nós tínhamos um belo plano de comunicação que ajudou a gente a fazer o relacionamento com a comunidade. Apoio institucional, que nessas horas você não tem muito. Você não consegue contar com muitos órgãos para te ajudar, mas é importante você falar e mostrar o que você está fazendo e como você está fazendo. E a transparência e clareza, que o Bertolini falou muito bem aqui. Se você não tiver isso, você não consegue mostrar que o problema não é seu, apesar que todo mundo achar. E nós conseguimos, de uma maneira, mostrando que a geologia tem essa participação e não a mineração. Obrigado, estamos à disposição. Obrigada, Pregadoli. Nós temos 17 minutos para as perguntas. E, se me permite, eu gostaria aqui de agradecer meus colegas, porque, ouvindo assim, eu fico entusiasmada cada vez mais, como a hidrogeologia é maravilhosa, né? É impressionante. E outra coisa, não combinamos aqui, entre nós, de falarmos todos sobre comunicação, e todos eles colocaram a questão da comunicação. Eu acho que esse é um ponto crucial nessa questão da complexidade, do entendimento das águas subterrâneas no contexto das atividades minerárias. Se a gente tiver que perguntar, nós temos legislação, temos bons profissionais, boas escolas, temos, ou seja, temos aí um arcabouço de suporte a essa questão muito forte. Qual o problema? Por que essa visão é tão deformada com relação a essa questão das águas subterrâneas com a mineração? Talvez seja, então, a nossa comunicação, né? Gente, aberta aí as questões. Quem é que tem alguma coisa para perguntar? Aproveitar aqui a presença dos nossos especialistas. Se ninguém tiver... Você está por escrito ou não? Você quer perguntar? Não, mas eu acho que pode falar, se tiver um microfone. Bom, primeiro agradecer, né, a
a participação, acho que muita contribuição. Bertacchini, já conheço há muito tempo, Flávio, já tive a oportunidade também de participar de alguns eventos, né? Meu nome é Kênia, trabalho na Anglo Gold, sou hidrogeóloga também. E eu queria só pontuar, né, uma questão que eu acho que a gente tem que buscar desenvolver, principalmente com a mineração, que são a divulgação dos dados, né? Isso é muito importante. Eu estou tentando desenvolver um trabalho nesse sentido agora, no doutorado, que é para entender o background da área do quadrilátero ferrífero, até para dar subsídio, né, nessas questões que somos o tempo todo demandados, né? Realmente houve uma mudança da qualidade da água neste ponto, por causa da atuação da mineração? Então, se a gente tiver isso mapeado, eu acho que vai ajudar muito, vai auxiliar muito. E a mineração, ela tem uma gama de dados muito grande, né? Todas as minas têm monitoramentos, né? Estruturas instaladas. Então, assim, eu tô desenvolvendo esse trabalho, conto com o apoio de todos nesse sentido e queria parabenizar também, né, as apresentações aqui e agradecer as contribuições. Exatamente. Estou lá no grupo de GT de Águas do IBRAM, também para estar divulgando essas questões, né? Um dos itens que a gente está desenvolvendo é disponibilizar esses dados numa plataforma mais acessível, até para todas as comunidades. Ok? Obrigada. Bom dia a todos, parabéns a vocês pelas belas apresentações. Meu nome é Flávio Leocádio, sou gerente corporativo de Geotecnia e Hidrogeologia do Grupo J. Mendes. Uma coisa que, assim, que a gente vem tentando cada vez mais buscar, né, é uma integração entre as minerações para que os modelos, né, que a gente utilize sejam uma coisa mais integrada. Então, às vezes, assim, eu faço meu modelo da minha unidade de mineração ali, limito nas minhas condições de contorno ali, mas eu tenho interferência, às vezes, com um modelo de uma outra mineração que está ali do lado. Então, assim, eu acho que a gente deveria, né, promover cada vez mais um fórum onde a gente pudesse promover essa colaboração, né, de que esses modelos fossem feitos em conjunto, né? Às vezes, assim, a gente tem muito medo, às vezes, do impacto que o modelo está apresentando ali, mas igual o Bertacchini bem colocou, né, assim, é sempre possível você repor essa recarga, você contribuir isso, e eu acho que se a gente conseguisse, né, eu venho discutindo isso com outros gerentes dessa parte também, dessas outras empresas, CSN, Vale também, para a gente tentar juntar isso, mas acho que era muito importante, né, o apoio institucional do IBRAM e de outros órgãos para que a gente conseguisse fazer isso de uma coisa mais bem estruturada e com uma agenda, né? Então, assim, encontros periódicos, compartilhar essas informações, fazer essas discussões com relação a esses modelos, eu acho que seria uma coisa muito importante para a gente colocar na nossa meta para os próximos períodos. Obrigado e parabéns a todos. Eu queria fazer 2 comentários, né? O primeiro comentário em relação à própria comunicação é que nós temos o desafio que a água subterrânea, ela não a gente não tem como se diz, oficialmente as pessoas não aprendem muito sobre água subterrânea nas nossas escolas, certo? Ou sobre geologia ou hidrogeologia. A gente tem de fato, esse desafio, então, de transformar, e às vezes a gente, como mineração, a gente tem que às vezes ensinar, não só comunicar, nós temos às vezes o papel de ensinar, então isso traz a gente um desafio a mais. Mas o nosso colega então, Flávio, é interessante, né? Por exemplo, a gente tem, enquanto Nexa, tem parcerias com outras empresas que têm projetos próximos. Isso é muito salutar, a gente realmente tem que buscar isso, né? E eu acho que talvez, Cláudia, talvez levar isso para um grupo de trabalho de água, ter essa discussão essas empresas, né? A gente tem um grupo de trabalho de água aí, a gente tem então assim os representantes aqui que a gente poderia sim levar isso é muito bom, né? Essa união um pouco mais além, né? Eu acho que assim é sempre assim muito salutar. Eu acho que fica de sugestão. Isso. É muito legal. Boa
Bom dia, obrigado aí a todos. Meu nome é André Rebouças. Um dia eu fui hidrogeólogo, mas eu muito feliz aqui do painel, e eu acho que o ponto aqui, inclusive a colocação do colega aí, que nós estamos num momento de geração de muita informação, certo? Eu acho que o Flávio colocou muito bem. Eu acho que nessa transformação, o momento 4.0, ou essa pegada digital, acho que vai trazer essa oportunidade de como a gente conseguir integrar dados e compartilhar dados, para poder, inclusive, ter uma visão melhor de todos. Uma visão de background, que eu acho que vários de vocês falaram isso, o desconhecimento que nós temos do background e como isso impacta e nos traz muita clareza na solução dos problemas. Mas a minha pergunta talvez seria para a representante do CPRM. Como é que vai ser feita essa gestão de dados? Eu acho que tem toda uma questão de protocolos e a questão de propriedade da informação, etc., mas o benefício à sociedade dessa integração de dados é muito grande. Como é que seria fazer essa gestão de dados de hidrogeológicos? Seria uma competência CPRM, da ANA? Como é que seria isso? Qual o desafio de vocês? Ou é muito cedo ainda para isso? É ótima pergunta essa. Na verdade, a gente até já tentou em uma integração, não exatamente de produtos do setor mineral, mas monitoramentos que são feitos pelo Estado, uma integração com o monitoramento que a CPRM fez. A gente tem discutido, a questão é essa mesmo que você colocou, como é a gestão, existem regras de propriedade mesmo. Enfim, a nossa diretora está aqui presente, eu gostaria até que, Alice, se você tiver mais elementos para falar sobre essa questão, poderia elucidar melhor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Alice Castilho, eu sou diretora, então, do Serviço Geológico. E, bom, em termos de monitoramento da água subterrânea, o Serviço Geológico tem implantado uma rede de monitoramento de água subterrânea já há 10 anos, que é a RIMAS, né? Hoje em dia nós temos aí 400 poços instalados no Brasil. Então, como a nossa missão é disseminar o conhecimento geocientífico, esses poços, eles têm um objetivo do conhecimento do comportamento dos aquíferos, que são monitorados, são aquíferos sedimentares livres espalhados em todo o Brasil. Mas não necessariamente a gestão da água subterrânea, que não é da nossa competência, certo? Então, nós temos essa rede de monitoramento, mas existem outras redes de monitoramento do DAE, que vocês conhecem em São Paulo, que é uma rede muito densa, e agora a própria Agência Nacional de Águas, que não é a gestora de águas subterrâneas, que os senhores sabem também, nos aproxima de nós para que a gente possa trabalhar junto com essa rede de monitoramento de água subterrânea, mas apesar da gestão não ser dela, de água subterrânea, mas o interesse da agência é a gestão. Então, ela está voltando muito claramente os interesses para áreas de conflito de uso potencial, como, por exemplo, o oeste da Bahia, na região do aquífero Urucuia. Tá? Então, isso é a questão de monitoramento de água subterrânea. Nós temos também, como os senhores sabem, o repositório dos poços perfurados no Brasil, que são da ordem, cadastrados hoje em dia da ordem de 350 mil poços, mas existe uma estimativa da própria Agência Nacional de Águas e do IRATA, lá da USP, que existam 2 milhões de poços no Brasil. Esse repositório é um repositório público em que todos podem consultar, e quanto maior a quantidade de informação sobre o poço que é disponibilizada, mais rica é essa base. Então, a gente pede aí a todos que cadastrem os seus poços nessa base CIAGAS, porque ela é pública, disponibilizada para todos. Agora, em relação
ao repositório de dados de monitoramento dos empreendimentos minerários, então agora falando da mineração, essa necessidade surgiu na oficina que foi feita, então, no Plano Nacional de Mineração, essa necessidade, essa lacuna e essa necessidade. E esse repositório não necessariamente precisa ser administrado pelo Serviço Geológico. Ali está identificado que existe essa lacuna. E aí, se o IBRAM está com essa iniciativa do repositório, ótimo, porque todos sabem o quão importante é isso e essa troca de informações, né? Eu tenho uma mineração de ferro, você tem uma mineração de ferro ao lado, eu sou Vale, você é outra empresa, por que não ter esse intercâmbio dessas informações? O conhecimento vai crescer junto. E essa organização, né? Entendendo assim, que há 15 anos atrás, vamos dizer assim, até hoje em dia, o negócio da mineração é a extração do minério, né? Mas o monitoramento ambiental, quer para fins de licenciamento e quer para fins de controle ambiental, ele também é necessário para esse negócio. E hoje em dia essa importância tem sido dada de uma forma mais efetiva. Então é isso, pessoal. Tem uma pergunta. Tem uma pergunta aqui para mim. Flávio Vasconcelos, você falou na indústria 4.0 que hoje existem sistemas que integram as coletas, banco de dados, dos resultados e análise dos dados. Pode citar um software ou uma plataforma que faça este trabalho? Bom, primeiro ponto é distinguir plataforma de software. O software é uma ferramenta da informática que você não tem auxílio de uma pessoa. Por exemplo, o Word, a planilha Excel. A Microsoft vende isso, você trabalha e você faz o seu gráfico, etc. Não tem ninguém ali, faça assim, assado, explicando. Se quiser, você pesquisa e descobre o que você quer fazer. A plataforma é diferente. É como se fosse uma plataforma de consulta financeira. Você liga para o seu banco, eu quero investir, aí o cara vai falar as opções, vai te orientar. Então, a plataforma de banco de dados, além de tratar dos seus dados, ela vai te orientar como fazer o relatório, o que está acontecendo. Então, essa é a diferença entre software e banco de dados. Software que eu conheço de banco de dados tem o HGA, que é um software muito utilizado pela mineração. Agora, plataforma, tem a que eu apresentei aqui, que é a Aquatec, e eu desconheço uma plataforma hoje no mercado que faça isso, essa assessoria contínua para o minerador, entendeu? Então, tem que distinguir essa diferença entre software e plataforma. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta, mas é isso. Mais alguma pergunta? Se não tiver, eu só gostaria de perguntar aqui para o Flávio, com relação, nós conversamos, segurança técnica a partir desses dados de monitoramento, assim, como é que você, essa relação... Técnica e jurídica, né? Jurídica. Isso é muito importante, porque o Fregadoli também comentou, né, a questão do caso dele, né, que teve o arsênio no poço. Então, o que acontece? Quando a gente é acionado técnicos para um litígio, uma questão jurídica, o nosso papel é informar a fundamentação técnica. E a fundamentação técnica, ela deve ser baseada em dados representativos, dados bem coletados e que são representativos daquele universo. E, a partir desses dados, você constrói a sua interpretação do que está acontecendo. Então, o Fregadoli mostrou lá que o poço estava num trend que tinha valores elevados de arsênio. Então, isso foi a fundamentação técnica. E aí, ele tem que utilizar uma ferramenta de coleta de dados, por exemplo, uma baixa vazão, para coletar aqueles valores, para ter valores representativos de arsênio,
e mostrar que aquela área não tem impacto, e dessa forma ele teve segurança técnica e jurídica. Ele conseguiu, depois de 1 ano e meio de labuta, demonstrar que a mineração não estava contaminando. A gente convive muito com essa situação. Eu também sou consultor para várias mineradoras e sou acionado justamente para isso. Às vezes uma entidade, uma ONG, uma prefeitura, vai lá no rio, coleta uma água, não filtra, não faz o metal total dissolvido, não tem protocolo. Como você vai defender esse dado? Esse dado, quando eu pego esse relatório, eu falo assim, olha, qual que é o controle de qualidade desse dado? Teve duplicata? No estado de São Paulo, se você faz uma coleta e não coleta um branco, a CETESB nem considera aquele valor, aquela campanha. Então, isso é que te dá segurança técnica. Teve controle, teve duplicata, teve branco, teve protocolo de coleta. Há 20 anos atrás, quando eu comecei a dar consultoria, isso tudo era novidade no Brasil. Hoje já está na legislação, já está nas normas da CETES, já está no CONAMA. Então, nós temos que seguir esse pragmatismo. Isso que vai dar segurança técnica e, consequentemente, vai dar segurança jurídica. Então, se a gente não seguir esse pragmatismo, nós vamos estar, como diz o outro, no mato sem cachorro, né? A gente não vai estar perdido e não vai saber como sair dessa seara de acusações, né, sobre contaminação, etc., etc. Bom, mais uma vez, lembrando aqui, fora a comunicação, que eu já comentei, a questão dos dados aqui na questão das águas subterrâneas, fundamental. Né? Gente, não tem mais pergunta? Então, nosso evento aqui terminou. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada a cada um. Cumprimos aqui o tempo. Estamos de parabéns. Obrigada.